Você sabia que mais da metade do que você ganha vai direto para os cofres públicos? Enquanto você luta para pagar as contas, o governo brasileiro consome quase 40% de tudo que é produzido no país. E o pior, te convencem que isso é justo, necessário e solidário. Se você quer entender como esse sistema funciona contra você, continue assistindo, porque hoje vamos desmascarar a maior mentira que te contam sobre impostos. E se gosta da filosofia de Ayn Rand, se inscreve no canal para não perder nada. Vamos começar pela origem dos impostos, segundo a filosofia objetivista. Para Ayn Rand, o governo tem apenas uma função legítima: proteger seus direitos individuais. Isso significa proteger você contra violência, roubo e fraude. Nada mais que isso. O imposto deveria financiar apenas polícia, exército e um sistema judicial eficiente. Pense assim: você contrata um segurança para proteger sua casa. Ele tem o direito de cobrar pelo serviço, mas se esse mesmo segurança começar a decidir que cor você deve pintar a parede, que comida deve comer e como deve gastar seu dinheiro, algo está muito errado. É exatamente isso que acontece hoje. O Estado brasileiro não se limita a proteger seus direitos, ele quer controlar sua vida inteira e cobra caro por isso. Agora vamos entender a diferença entre um tributo legítimo e o excesso estatal que vivemos. Um governo limitado precisaria de muito pouco dinheiro. Alguns países desenvolvidos funcionam bem com cargas tributárias de 20% ou menos. Aqui no Brasil, somando todos os impostos, você paga mais de 35% do que produz. Mas espera, fica pior. Quando você compra qualquer produto, já está pagando impostos embutidos no preço. Quando recebe seu salário, já foi descontado imposto de renda. Quando gasta o que sobrou, paga mais impostos sobre o consumo. É uma sangria constante. E para que serve todo esse dinheiro? Para financiar uma máquina estatal gigantesca, ineficiente e corrupta, para pagar salários astronômicos de funcionários públicos, para sustentar políticos e seus privilégios, para bancar programas assistencialistas que criam dependência ao invés de oportunidades. Isso nos leva ao ponto central: como o excesso de impostos mata o empreendedorismo e o mérito no Brasil. Quando você decide empreender, precisa enfrentar mais de 60 tipos diferentes de tributos. Precisa contratar contador, advogado, despachante. Precisa gastar tempo e energia com burocracia, ao invés de focar no seu negócio. O resultado? Apenas 20% das empresas sobrevivem aos primeiros 2 anos. E não é por falta de competência dos empresários. É porque o Estado brasileiro funciona como um parasita, que suga a vida das empresas antes mesmo delas nascerem. Vamos falar de números concretos. Uma padaria pequena paga em média 25 impostos diferentes. Um salão de beleza, outros 30. Uma oficina mecânica pode chegar a 40 tipos de tributos. Como alguém consegue se concentrar em servir bem o cliente se precisa se preocupar com essa avalanche de obrigações? E não para por aí. Cada imposto tem suas regras específicas, seus prazos, suas penalidades. Erro um cálculo. Multa pesada. Atrasou um pagamento? Juros astronômicos. Esqueceu uma declaração? Processo administrativo que pode durar anos. Enquanto isso, seus concorrentes informais que não pagam impostos podem oferecer preços menores. Você, que tenta fazer tudo certo, fica em desvantagem. É uma competição desleal criada pelo próprio Estado. Agora precisamos desmascarar a lógica do imposto justo como um mito perigoso. Você já ouviu frases como essas? É preciso pagar impostos para ter saúde e educação públicas. Quem ganha mais deve pagar mais. Os impostos financiam os serviços essenciais. Todas essas frases escondem uma mentira fundamental. Elas assumem que você não sabe cuidar do seu próprio dinheiro, que precisa do governo para decidir como seus recursos devem ser utilizados, que outras pessoas têm direito ao fruto do seu trabalho simplesmente porque existem. Vamos pensar com clareza. Se você pudesse ficar com todo o dinheiro que hoje paga de impostos, não conseguiria comprar um plano de saúde melhor? Não poderia escolher a escola dos seus filhos? Não teria condições de contratar segurança privada se necessário?
A resposta é óbvia, mas o discurso do imposto justo quer te convencer do contrário. Quer te fazer acreditar que você é egoísta por querer ficar com o que é seu, que é injusto você prosperar enquanto outros não prosperam. Essa é a essência do parasitismo estatal moderno. Criar culpa em quem produz, fazer com que você se sinta obrigado a sustentar quem não produz, transformar o sucesso em crime e a mediocridade em virtude. Vamos ver exemplos práticos de como isso afeta você. Imagine que você decide abrir uma pequena empresa. Logo de cara, precisa pagar taxas para abrir a empresa. Depois, impostos sobre o faturamento, mesmo se não tiver lucro. Se contratar funcionários, mais impostos sobre a folha de pagamento. Se importar algum produto, impostos de importação. Se vender, impostos sobre vendas. No final do mês, você trabalhou 30 dias, assumiu todos os riscos, resolveu todos os problemas. Mas quem fica com a maior parte dos resultados? O governo, que não assumiu risco nenhum, não resolveu problema nenhum, não agregou valor nenhum. E se você questiona esse sistema, te chamam de individualista, de egoísta, de pessoa que não se preocupa com o social. Como se trabalhar, produzir e gerar empregos não fosse a maior contribuição social que alguém pode dar. Para o trabalhador comum, a situação não é diferente. Você recebe seu salário já com desconto do imposto de renda. Depois paga IPVA do carro, IPTU da casa, impostos sobre combustível, sobre energia elétrica, sobre telefone. Vai ao supermercado e paga impostos embutidos em tudo que compra. Somando tudo, você trabalha quase 5 meses por ano só para pagar impostos. De janeiro a maio, você é praticamente um escravo do Estado. Só a partir de junho, começa a trabalhar para você mesmo. E que serviços públicos você recebe em troca? Hospitais superlotados, escolas com infraestrutura precária, estradas esburacadas, segurança pública falida, transporte público de péssima qualidade. Qualquer empresa privada que oferecesse esse nível de serviço em troca do que você paga faliria em poucos meses. Mas o governo pode continuar cobrando impostos altos e entregando serviços ruins indefinidamente. Por quê? Porque você não tem escolha. É obrigado a pagar. Isso nos leva ao círculo vicioso da burocracia e corrupção. Quanto maior a máquina estatal, mais oportunidades para a corrupção. Quanto mais impostos, mais recursos para serem desviados. Quanto mais regulamentações, mais espaço para favorecimentos e privilégios. A corrupção não é um bug do sistema, é um feature. É uma consequência natural de concentrar tanto poder e tanto dinheiro nas mãos de poucos burocratas. Quando você dá para políticos e funcionários públicos o poder de decidir quem pode empreender, como pode empreender e quanto deve pagar por isso, está criando as condições perfeitas para a corrupção. Cada novo imposto é uma nova oportunidade de chantagem. Cada nova regulamentação é um novo instrumento de controle. Cada nova taxa é uma nova fonte de arrecadação para alimentar essa máquina gigantesca e ineficiente. E o pior, quanto mais dinheiro o Estado arrecada, mais ele gasta. Não existe governo que diga, já temos recursos suficientes. Sempre precisam de mais. Sempre inventam novos gastos, novos programas, novos órgãos. É um monstro que cresce constantemente e nunca está satisfeito. Agora vou compartilhar algumas frases provocativas de Ayn Rand que destroem completamente o discurso da tributação solidária. Ela dizia, o governo não pode dar nada a alguém sem antes tirar de outro. Simples assim. Não existe mágica, não existe almoço grátis. Alguém sempre paga a conta. Outra frase poderosa. A diferença entre um estado de bem-estar social e um estado totalitário é uma questão de tempo. Por quê? Porque quanto mais o Estado se responsabiliza pela sua vida, mais poder ele precisa ter sobre você. E poder nunca é devolvido voluntariamente. Ela também alertava. Quando você vê que para produzir precisa obter permissão de quem não produz nada, quando vê que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, percebe que sua sociedade está condenada. Não é exatamente isso que vemos hoje? Você precisa de licenças, alvarás, registros, certidões para produzir qualquer coisa. Enquanto isso,
Quem vive de favor político, de cargo público, de benefícios estatais, não precisa produzir nada. A frase mais devastadora de todas: o homem que vive para os outros é um parasita. Os outros que vivem para ele são parasitas também. Isso atinge o coração do discurso solidário. Ninguém tem o direito de viver às custas do trabalho alheio. Nem você tem o dever de viver para sustentar os outros. Cada um deve ser responsável pela própria vida. Deve trabalhar pelos próprios objetivos. Deve arcar com as próprias escolhas. Essa é a base da liberdade e da dignidade humana. Chegamos à conclusão inevitável: o imposto não é um mal necessário. É uma escolha política. E você pode defender sua liberdade contra isso. Como? Primeiro, parando de aceitar a culpa que tentam colocar em você. Você não deve desculpas a ninguém por querer prosperar. Você não é obrigado a financiar os sonhos e projetos de políticos e burocratas. Segundo, entendendo que a verdadeira solidariedade acontece voluntariamente. Quando você escolhe ajudar alguém com seu próprio dinheiro, isso é virtude. Quando o governo pega seu dinheiro à força para dar para outros, isso é roubo legalizado. Terceiro, questionando sempre a necessidade de cada novo imposto, de cada nova taxa, de cada novo órgão público. Perguntando sempre: isso realmente protege meus direitos individuais? Ou é só mais uma forma de controlar minha vida e confiscar meu dinheiro? A liberdade não é dada de presente. Ela precisa ser conquistada e defendida constantemente. E isso começa com você recusando aceitar que outras pessoas tenham direito ao fruto do seu trabalho só porque existem. O Brasil que temos hoje, com essa carga tributária esmagadora, não é inevitável. É resultado de escolhas políticas específicas, e essas escolhas podem ser mudadas. Mas só se você parar de aceitar passivamente o discurso de que tudo isso é normal, necessário e justo. Sua liberdade vale mais que as promessas vazias de políticos. Seu trabalho vale mais que os programas assistencialistas do governo. Sua vida vale mais que os projetos grandiosos financiados com seu dinheiro. Defenda isso, porque ninguém mais vai fazer por você. Gostou do conteúdo? Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Comente aqui embaixo: qual foi o último imposto que você pagou pensando: nossa, que valor bem aplicado?